Oi, meu povo! Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. É uma tag literária. Vai ser a isso ou aquilo. Nessa tag a gente responde algumas perguntas com isso ou aquilo, né? O que você prefere? O que você escolheria? Vou deixar o link aqui de quem criou essa tag aqui embaixo na descrição. Então vamos lá, vamos começar. A primeira pergunta é: livro único ou série de livros? Olha, eu adoro série de livros, mas eu acho que eu prefiro o livro único. Algumas pessoas dizem que com o livro único a personagem não se desenvolve tanto. E eu já não acho bem assim. Eu acho que se o livro for bem escrito, tem muito sim como a personagem se desenvolver, você conhecer a fundo e tudo mais. É claro que muitas vezes a gente quer, né, a gente gosta tanto do personagem que a gente quer mais vezes aquilo ali. Porém, eu sinto que em algumas séries as coisas ficam muito arrastadas ou ficam muito encheção de linguiça, sabe? Então, eu amo séries de livros, mas no momento, hoje em dia, eu prefiro livros únicos. Talvez isso mude novamente, porque antes eu preferia séries, mas enfim, nesse momento da minha vida eu tô preferindo livros únicos, até para não gastar dinheiro comprando uma série inteira. A segunda pergunta é: capa dura ou brochura? Gente, sem sombra de dúvidas, capa dura. Tem gente que diz que a brochura é bom porque é mais confortável de ler. Eu já acho a capa dura mais confortável de ler. Até pra livros mais grossos eu prefiro capa dura, sabe? É mais encorpado. Não sei como descrever, mas pra mim é mais confortável. Pra prender aquela luzinha de leitura também, né? Eu gosto mais porque fica presinha ali sem ficar balançando. Eu prefiro 1000 vezes capa dura. Apesar do preço, né? Apesar de eu não ter tantos porque são geralmente mais caros, eu prefiro capa dura sem sombra de dúvidas. A terceira pergunta é: romance contemporâneo ou romance de época? Eu acho que eu prefiro nenhum dos dois, porque eu não sou muito de ler romance romântico, né? Mas eu acho que eu prefiro de época, porque é uma coisa diferente, é uma situação diferente ali. Você vê como os personagens reagiriam naquela época, de uma forma diferente de como seria hoje em dia. Não que a personagem não possa... Enfim, é isso aí. Eu prefiro o de época, eu acho, porque te transporta pra uma coisa diferente, que não seja o comum, né? A quarta pergunta é: ler de dia ou ler de noite? Eu prefiro ler à noite, mas pra mim tanto faz. Se for pra ficar sentado o dia todo lendo também tá ótimo. Mas se fosse pra escolher, eu prefiro tudo. Eu sou uma pessoa muito noturna. Prefiro a noite, silêncio, a atmosfera, tudo eu prefiro à noite. A quinta pergunta é: com spoiler ou sem spoiler? Eu não sei, com spoiler no sentido assim do livro, então saber o que já acontece, eu prefiro sem spoiler, eu prefiro descobrir. Agora, se o próprio livro te dá spoiler, isso eu acho muito bom. Os livros do Stephen King, ele tem muito essa mania, né? Tá assim, e estava indo tudo bem. Pena que era a última vez que isso acontecia, ou sabe, ele te dá uns spoilers assim do próprio livro, mas isso te faz ficar mais curioso. Então, nesse sentido, assim, eu gosto muito de livro assim, né? Porém, se for o spoiler num geral, eu prefiro sem spoiler, porque eu gosto de saber junto ali da leitura, né? Descobrir as coisas calmamente. Pergunta número 6 é: livros curtos ou calhamaços? Olha, eu acho que um livro bem escrito, uma história interessante, tanto faz. Mas eu tenho um amor especial por um calhamaço, sabe? Você vê aquele livrão, você fica, nossa, vai demorar tanto tempo pra ler. Ai, meu Deus. Mas eu amo os dois, mas eu acho que calhamaço pra mim vence. Apesar de algumas vezes a gente ter preguiça, né? Eu fico assim, caramba, vou demorar tanto tempo pra ler esse aqui, enquanto eu poderia estar lendo outros. Enfim, eu prefiro calhamaço. A pergunta número 7 é: fantasia ou fatos reais? Eu gosto dos dois, mas eu acho que eu prefiro fantasia. Sei lá, eu acho que depende muito de como é escrito, né? Mas no geral, eu acho que é mais interessante uma coisa mais fantástica. A número 8 é: ler em silêncio ou em voz alta? Ler em silêncio, gente. Na minha, quieta lá, no meu canto, lendo pra mim mesma. Eu não sou muito de ler em voz alta, não. Gosto de ler quietinha no meu canto, sem perturbar ninguém. A 9 é: capa original ou de filme? Gente, original, né? 1000 vezes capa original. Capa de filme, eu até acho que eu tenho alguns livros que tem a capa de filme, mas não, por favor, não. Eu sei que hoje em dia eles até têm feito umas assim, como é que fala? Jacket, né? As jaquetas para livro com a capa do filme, da série, do que for, e a capa original ali dentro. E isso tá ótimo, porque aí a pessoa usa do jeito que ela quiser. Então eu acho ideal isso, você fazer um negocinho por fora, pra se a pessoa quiser usar daquela forma, ela usa, se não, usa a capa original. A pergunta número 10 é: ler em casa ou em qualquer lugar? Eu prefiro qualquer lugar, né? Na verdade, eu prefiro ficar em casa sem fazer nada, ou ficar dentro de casa
fazendo alguma coisa, mas eu acho que em qualquer lugar é lugar pra ler. Eu leio em qualquer lugar, eu leio no... Eu faço tudo em qualquer lugar, gente. Eu durmo no aeroporto, eu leio no aeroporto, no ônibus, no trem, o que for. Não importa pra mim, eu não sou muito assim. Mas se for pra escolher mesmo, vou escolher em casa. Só que como a vida não é o que a gente escolhe, muitas vezes não é bem o que a gente escolhe, então qualquer lugar pra mim tá bom. A pergunta número 11 é: terminar um capítulo ou parar em qualquer página? E eu prefiro terminar um capítulo. Eu sempre procuro terminar o capítulo, sabe? Só quando os capítulos são muito gigantescos, eu não tô com tempo, o que for pra terminar de ler o capítulo. Mas eu gosto de parar ali bonitinho, assim, capítulo por capítulo, etc. A pergunta número 12 é: livraria física ou livraria virtual? Eu amo uma livraria física e uma das sensações mais gostosas que eu tenho desde a adolescência é sair da loja com as sacolas pesadas de livro. Só que naquela época, quando eu era adolescente, muitos anos atrás, a internet, óbvio, já existia, eu não sou tão velha assim, quer dizer, sou sim. Mas enfim, já existia internet, já comprava muita coisa pela internet, mas eu sinto que não existiam tantas promoções assim como existe hoje em dia, sabe? A Amazon, a gente não tinha a Amazon, então eu comprava muita coisa, sim, pela internet, livros em promoção, mas eu costumava muito ir na livraria Siciliano Saraiva, que tem um shopping perto de casa, e comprar na livraria. E eu amo aquela sensação, sabe? De você ir lá, folhear o livro, olhar, ver, eu amo mesmo. Só que pra comprar, principalmente hoje em dia, eu tenho que falar virtual. Só que se as livrarias físicas tivessem as promoções que as virtuais têm, 1000 vezes livraria física, porque... Ai, gente, aquela sensação é tão maravilhosa. Pergunta número 13 é: nunca mais ler o seu livro favorito ou só ler ele pra sempre? Difícil essa. Vou te falar, eu tinha escolhido ler ele pra sempre, mas agora eu tô pensando. Se você consegue lembrar dele muito bem, tá ótimo. Se você não consegue lembrar, aí que é o problema, né? Essa eu fico em dúvida. Tô em dúvida mesmo, tá difícil. Eu acho que vou escolher só ele. Acho que eu vou escolher nunca mais ler seu livro favorito, porque alguns dos outros que você lê pode se tornar seu favorito, ou será que não? Será que ele exclui essa possibilidade? Se excluir a possibilidade de algum outro se tornar favorito, eu escolho só ler ele pra sempre, mas se tiver a possibilidade de outros livros muito bons também serem lidos, eu escolho só ler uma vez. A número 14 é: escolher depois de ler resenha ou depois de ler a sinopse? Eu escolho depois de ler a sinopse. A resenha geralmente eu vejo depois que eu já li o livro, porque pra comparar as ideias, ver se eu entendi certo, umas coisas assim, sabe? Eu gosto de ver, ler resenha depois. Apesar de que alguns eu não faço isso, mas a maioria, no geral, assim, realmente é depois da sinopse. A pergunta número 15 é: viver por um só dia seu livro favorito ou trazer o personagem favorito para o seu mundo definitivamente? Sem sombra de dúvidas, trazer seu personagem favorito pra cá, porque aí você pode ter contato com ele. Quer dizer, depende, né? Se ele não gostar de você... Enfim, eu prefiro trazer a personagem pra cá, porque um só dia você vai viver aquilo ali, não tem graça. Às vezes com o personagem você vai conseguir recriar aquele negócio do livro, entendeu? E a última pergunta é: e-book ou livro físico? Gente, livro físico. Mas nas circunstâncias da vida, né, em que, como eu comentei naquela lá também, da ler em qualquer lugar ou ler em casa, a vida não é bem o que a gente espera, ou o que a gente quer, ou o que a gente precisa. Enfim, eu prefiro o livro físico, porém, pela praticidade do Kindle, nem que for do Kindle, de um celular, né, de um computador que você consegue ler em qualquer lugar, o e-book é maravilhoso, é uma opção fantástica. De vez em quando eu penso em vender todas as minhas coisas, vender todos os meus livros e só manter meu Kindle, porque aí eu vou ter todos os livros aqui dentro. Mas enfim, eu prefiro o livro físico, mas eu tenho que admitir que a conveniência disso aqui é maravilhosa. E ele é muito confortável de ler também. Enfim, eu amo o livro, eu acho que eu escolho o livro físico com ressalvas, porque é difícil. Enfim, e vocês? O que vocês preferem? Deixa aí nos comentários. As respostas estão mais ou menos iguais às minhas ou vocês pensam totalmente o oposto? E bem, esse vídeo é só isso. Eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Eu agradeço muito, muito, muito por você ter assistido até aqui. E por hoje é só. A gente se vê na próxima.